Vivemos em uma sociedade em que a busca por uma vida confortável e estável, especialmente no âmbito familiar, é vista como o objetivo principal. Cuidar dos filhos, manter a casa arrumada e atender a todas as necessidades cotidianas são aspectos que tomam grande parte do tempo das famílias. No entanto, a perspectiva cristã sobre a vida familiar e o reino de Deus propõe um desafio mais profundo. Embora o cristão deseje oferecer o melhor para sua família, existe uma chamada para que ele viva de maneira diferente, sem se apegar excessivamente às coisas deste mundo. Muitos se dedicam à busca por estabilidade financeira, mas poucos estão dispostos a buscar a estabilidade eterna, que é oferecida através do serviço a Deus e ao reino. Antes de continuarmos, devo lembrar que farei uma oração para que Deus abençoe sua vida ao final do vídeo. Você também pode ajudar a espalhar a mensagem do Evangelho curtindo esse vídeo. Mas se não puder ajudar, não precisa fazer nada. Agora, vamos à mensagem. Quando olhamos para missionários que levam suas famílias para países em extrema necessidade, vemos um exemplo claro de sacrifício em nome do Evangelho. O casamento e a família não são vistos como obstáculos, mas como áreas que podem ser sacrificadas em prol do serviço de Deus. O cristão casado é chamado a um sacrifício saudável, que não ignora as responsabilidades emocionais e familiares, mas entende que essas responsabilidades não devem ser superiores ao compromisso com o reino de Deus. A vida cristã, portanto, exige uma reflexão sobre os sacrifícios necessários. À medida que o tempo se abrevia e o mundo como conhecemos passa, o cristão é incentivado a viver com um senso de urgência. Paulo, em suas cartas, nos ensina que o tempo está cada vez mais curto e, por isso, devemos viver com uma mentalidade voltada para a eternidade. O casamento, embora uma bênção e um dom de Deus, deve ser vivido de forma que não nos prenda a esse mundo, mas que seja usado como um meio de glorificar a Deus. O apóstolo Paulo oferece uma perspectiva radical sobre o celibato, que pode ser difícil de compreender em uma sociedade que valoriza tanto o casamento. Ele ensina que, embora o casamento seja bom e uma bênção de Deus, a solteirice pode ser uma vocação ainda mais proveitosa, especialmente quando se trata de servir ao Senhor. Paulo reconhece que não é pecado casar-se, mas sugere que, em alguns casos, permanecer solteiro pode ser um benefício maior para o reino de Deus. O solteiro, livre das preocupações e responsabilidades de um casamento, pode se dedicar de maneira mais intensa à obra de Deus, sem as distrações e exigências da vida familiar. O apóstolo vai além, falando sobre o compromisso total que um cristão pode ter ao permanecer solteiro. Ele não sugere que todos devam viver assim, mas enfatiza que, para alguns, a solteirice é um chamado para viver de maneira mais intensa para o reino. Ao longo da história da Igreja, muitos missionários, como William Carey, David Brainerd e Gladys Aylward, foram capazes de realizar feitos extraordinários no serviço de Deus devido à sua dedicação plena, sem os desafios da vida conjugal. Essa visão de solteirice como um dom, como uma vocação para o serviço de Deus, ressoa com aqueles que sentem que sua chamada é para um ministério intensivo, onde o tempo e a energia são dados inteiramente ao Evangelho. A possibilidade de uma vida de solteirice focada no reino oferece uma liberdade preciosa para servir a Deus sem as limitações que podem surgir no casamento. Este é um chamado que muitos cristãos podem ignorar por não compreenderem a profundidade desse chamado ou por estarem demasiadamente focados nas questões imediatas de conforto e estabilidade pessoal. Contudo, essa chamada não é algo que deve ser vivido com amargura ou desespero. Solteiros devem ver sua vida como uma oportunidade de servir de forma plena, com a confiança de que Deus tem um propósito único e eterno para eles. Em vez de olhar para a solteirice como uma privação, devem entender que, ao se dedicarem a Deus, estão realizando algo que transcende qualquer prazer ou realização mundana. Jesus, ao falar sobre aqueles que deixam tudo por Ele, afirmou que eles receberiam, já nesta vida, muitas vezes mais do que perderam. E, na vida eterna, a recompensa seria ainda maior. O apóstolo Paulo, ao falar sobre a solteirice, também coloca uma perspectiva eterna sobre esse estado. Embora a cultura contemporânea e até a igreja, em muitos casos, possam encarar a solteirice com certa tristeza ou como uma fase da vida a ser superada, a visão bíblica oferece um ângulo totalmente diferente. Para aqueles que optam por viver a solteirice como um chamado, a verdadeira recompensa não está apenas na realização de tarefas terrenas ou no serviço de Deus aqui, mas na esperança futura de uma união eterna com Cristo. Esta visão transcende qualquer expectativa que se possa ter em relação ao casamento humano. A Escritura ensina que a verdadeira união e o maior casamento para os cristãos será o com Cristo, nas bodas do Cordeiro, como descrito em Apocalipse. O casamento terrestre, por mais valioso que seja, é passageiro e temporário, mas o relacionamento com Cristo é eterno. Mesmo que, nesta vida,
muitos busquem na vida conjugal a satisfação emocional e espiritual. É esse casamento eterno com Cristo que deve ser o maior desejo do coração do cristão. Em Mateus, Jesus afirma que, na ressurreição, não se casarão nem se darão em casamento, ilustrando que a realidade celestial é muito superior àquilo que experimentamos neste mundo. Portanto, a escolha pela solteirice, longe de ser uma escolha de frustração ou solidão, é uma declaração poderosa de fé e esperança. Aqueles que se dedicam a Deus em sua solteirice são chamados a viver como um sinal do que está por vir, uma união eterna com Cristo, onde não haverá mais dor, separação ou morte. O celibato cristão, então, não é uma renúncia ao prazer ou à satisfação, mas uma declaração de que a eternidade com Cristo é mais preciosa do que qualquer coisa que este mundo tenha a oferecer. Saul Bay, em suas reflexões sobre o celibato cristão, coloca de forma clara que, enquanto o casamento pode nos mostrar a forma do Evangelho, a solteirice nos revela sua suficiência. O casamento é uma sombra da verdadeira união que teremos com Cristo. E, por isso, aqueles que se abstêm de casar neste mundo estão, de certa forma, proclamando que há algo ainda maior e mais sublime do que o amor humano, o amor eterno e imutável de Deus. A solteirice não é uma tragédia ou um fardo. Ao contrário, é uma oportunidade única de viver de maneira plena para Deus, testemunhando sua suficiência e proclamando sua esperança eterna. Como Ed Shaw escreveu, embora a sociedade possa ver o celibato como uma perda, na realidade, ele é uma antecipação da união eterna com Cristo, que supera qualquer prazer terreno. Ao fim de nossa jornada aqui, todos, casados ou solteiros, estaremos diante de Deus. O casamento e a solteirice serão transcendidos pela alegria de sua presença. Então, se você está vivendo a solteirice, não se desespere. Em Cristo, você tem uma grande esperança e o serviço a Ele é uma honra eterna. Lembre-se, a ausência de casamento nesta vida não significa uma vida incompleta. Pelo contrário, é uma preparação para a união eterna com o Cordeiro, que será a nossa maior alegria e satisfação. Antes de terminar e nos despedir, nesse momento, feche seus olhos e permita-me orar pela sua vida. Senhor Deus, obrigado por este momento de reflexão e aprendizado. Agradecemos pela sabedoria que nos concede por meio da sua palavra e pela certeza de que, independente das circunstâncias da vida, o seu plano é perfeito para cada um de nós. Pedimos que o Senhor continue guiando aqueles que estão em sua jornada de solteirice para que encontrem plenitude e satisfação em Ti e que compreendam, de coração, a grandiosidade da união eterna que temos em Cristo. Que todos possam entender que nossa verdadeira esperança está em nossa relação com o Senhor e não em circunstâncias temporárias. Fortaleça os que desejam servir a Ti com todo o coração, e que a alegria da Sua presença seja o nosso maior propósito e prazer. Que o nosso desejo por Ti supere todas as distrações e que, em tudo, sejamos fiéis ao chamado que o Senhor tem para cada um de nós. Que a paz do Senhor esteja sobre todos, guiando-os com sua luz e amor, hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém. Não se esqueça de ajudar a espalhar a mensagem do Evangelho. Que você continue caminhando na luz da verdade de Deus e que Ele te abençoe. Até a próxima!